Fala, meus queridos do Ramo Ótico, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme Borba e hoje eu tô com um convidado aqui super especial. Ele é muito técnico. Tem gente que fala assim, pô, eu não conheço o cara direito, ele tem um jeitão assim meio durão, meio serião, mas o cara é sensacional. Pra mim, na minha opinião, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no ramo ótico, entendeu? Estou aqui com o nosso querido Ronald Witzki. É isso mesmo que se pronuncia? Witzki. Witzki, você viu aí, é o nosso primeiro furo, mas tá tudo bem. O W em Witzki, alemão muita gente tem... fala Witzki, né? É, porque é meio que natural, né? Falar o W com som de U, que nem os americanos, mas o W em alemão ele tem som de V. E isso aí vem da Alemanha, me fala um pouquinho. Eu sei que você fala alemão fluente. Eu aprendi, né? Eu de casa perguntava para minha mãe onde estava a calça, o que a gente ia almoçar. Mas eu trabalhei para uma empresa alemã, né? E aí eu fui obrigado naturalmente, o alemão melhorou bastante. Show. Mas antes da gente continuar nosso bate-papo, se apresenta pro pessoal, olha pra câmera aí, fica à vontade, Ronald. Bom, primeiro, obrigado aí, Guilherme, pela oportunidade de poder estar participando aqui com você. Meu nome é Ronald Witzki, assim como o Guilherme já me apresentou. Eu atuo no ramo ótico há mais ou menos, eu parei de contar, tá? Então eu arredondo sempre aí para uns 35, 36 anos. Iniciei a minha trajetória num laboratório de surfaçagem que era do meu pai, a Ótica Científica Suprema e Limitada. Um laboratório bastante tradicional no mercado, numa época em que era tradicional os laboratórios familiares, os laboratórios pequenos. Da história que eu tenho do meu pai é que ele foi um dos primeiros a terceirizar o serviço de surfaçagem. Até então, era natural que a ótica tivesse seu próprio laboratório de surfaçagem, a sua montagem, fizesse o serviço completo. E foi assim ali onde ele começou, né? Show. Ó, vamos falar sobre científica, como que você se encaminhou no ramo ótico. Eu quero saber quem que é o Ronald, de onde que veio, que cidade que você nasceu, que bairro. Me fala um pouquinho também dessa convivência com seu pai, como que foi entrar no ramo ótico, se ele já era há muito tempo, se o seu avô era. Me fala um pouquinho. Bom, se eu der um pouquinho mais de detalhes, é o seguinte, eu nasci em São Paulo, né? Tá. Sou paulista, mas meu pai veio da Polônia. Meu pai ele faleceu já, agora vão fazer 10 anos. Um refugiado de guerra. Tá. Então era uma família alemã morando em território polonês, colonizando, cuidando, desenvolvendo. O meu avô era um pastor e um presbítero, então ele tinha um bom relacionamento com todo mundo da região ali. Legal. Com o término da Segunda Guerra, os alemães foram expulsos da Polônia. Então, a família do meu pai ainda teve a oportunidade de colocar tudo numa carroça e atravessar da Polônia para a Alemanha. Eles moraram 2 anos e meio numa escola bombardeada. Durante o dia tinham aulas. À noite as salas eram transformadas em dormitórios. E era uma família grande, 16 irmãos no total. Dos 16, 2 já estavam no Brasil, por acaso. Um com oficina mecânica e o outro com padaria. 4 padarias e o outro com uma oficina mecânica. Uma autorizada da DKV. DKV, tá vendo? Eu não falo DKW. DKV. E eu não sei como é que era a comunicação naquela época, né? Porque WhatsApp, talvez 1 ou 2 cartas, sinais de fumaça também, talvez contribuíssem. E aí esse irmão das padarias chamou a família toda para vir para o Brasil. Sem condições também. Ele tinha um pouquinho já de uma casa onde ele alugou para alojar todo mundo. Pouquinho antes do embarque, eles vieram de navio. Meu avô faleceu, veio a minha avó com 9 filhos. Nossa. 2 ficaram na Alemanha, um foi para o Canadá, já era o meu, desses 16, o meu pai era dos mais novos. Então, chegaram no Brasil, meu pai não falava uma palavra de português, e o tio Otto arrumou para ele um emprego na Ótica Especialista. Avenida São João, 555. Foi aí que seu pai ingressou no ramo Foi ótico. ali como ele entrou como um garoto faz tudo, né? Limpeza, Legal, nem de legal. office boy ele não podia trabalhar, porque depois ele passou por essa etapa também, mas ele começou lá como aprendiz, e de lá ele aprendeu o ofício. Eles tinham um laboratório
Então tem várias histórias ali. Uhum. Mas ali ele ficou só 2 anos e meio. Na sequência, junto com o sócio dele, o Elcio Gandelino, Isso aí pai... você já tinha quantos anos aí? Não, Ele montou o laboratório, você não tinha nem eu nascido. não tinha nem nascido Tá. ainda. A científica, se fosse contar desde do contrato social, é uma empresa com 85 anos. Caraca! Então ele comprou a Ótica Científica Suprema Ilimitada, que era uma ótica com um pequeno laboratório e uma outra figurinha carimbada no ramo óptico, que era o seu Albano de Almeida Reis. INO, Indústria Nacional Oftálmica, sei lá qual é a tradução. Mas tá bom, essa era uma ótica com um pequeno laboratório. Em algum momento ele fechou o livro de receitas, era a maneira como ele se referia a isso, ele fechou a ótica. Uhum. E ficou só com o laboratório porque ele iniciou essa terceirização e aí o negócio caminhou de uma maneira bem aceitável. Eu sempre digo que eu não ganhei um carro zero quando eu fiz 18 anos, eu também não fui para Disney, mas tive a oportunidade sim, ele se esforçou muito para trabalhar e estudar em bons colégios, não que eu tivesse tirado proveito disso, mas nós tínhamos uma vida relativamente tranquila. E essa eu preciso complementar. Ele não queria que eu trabalhasse com ele, né? Não queria. Mas De assim, jeito você nenhum. meio que nasceu com seu pai no ramo óptico. Muita gente diz que eu fui surfaçado. Não, nada fui. disso. Não fui porque ele não queria que eu trabalhasse Mas com por ele. quê? De criança, eu acompanhava ele, o laboratório abria aos sábados, trabalhava até 2 horas da tarde, então eu ficava brincando na máquina de escrever, na máquina de somar, no telefone. Era o meu contato lá com o laboratório. Mas, não, ele entende que o laboratório era uma parte muito sofrida na ótica. A questão das reclamações, eventualmente as questões com espessura, talvez a gente vá abordar alguma coisa lá mais para frente, mas era onde canalizavam muitas reclamações do serviço, não da qualidade do serviço, porque você tem lá uma maneira certa de produzir as lentes, entregá-las, estando dentro da tolerância, é o que interessa, e dentro das espessuras mínimas calculadas, né? Mas ele não queria. Então, Isso você tinha mais ou menos quantos anos quando você ia lá trabalhar e ficava na máquina e tal? Isso, assim, eu me lembro quando ele inaugurou, foi um dos primeiros laboratórios de resina também no Brasil, eu tinha 6 anos. Por ser o primeiro laboratório de resina do Brasil, então a científica eu posso considerar que na época era uma referência, ou não? Era uma referência. O meu pai sempre foi um técnico muito conceituado. Meu pai é uma pessoa que não estudou. Ele tinha até a 5ª série completa, isso ainda lá na Polônia. Aqui no Brasil ele não continuou os estudos. Depois de um certo tempo, a graduação, o que ele conseguiu, a classificação dele foi fazendo a prova no exercício profissional, que era o que ele dizia. Era uma prova prática. Então, ele tinha como título ótico prático. O Senac ainda não tinha o curso no Brasil, em São Paulo, acho que isso começou em 72. Por volta disso, ele conseguiu esse título antes, né? Então, o diploma dele era de ótico legal. prático. E ele conseguiu as documentações para se legalizar tudo certinho? Como que foi? Você lembra disso? Então, ele falou alguma coisa sobre isso? eu não tenho a cidadania alemã. Muito difícil para eu conseguir, porque quando ele foi adquirir, então, a ótica científica, o contador orientou ele a se naturalizar brasileiro. Segundo o contador, isso ia facilitar muito o trâmite todo com a documentação. Desculpa. Ele, então, abriu mão da cidadania alemã, se naturalizou brasileiro. Legal. Tranquilo, fica tranquilo. Opa, tem água. Tomar uma aguinha aí e fica tranquilo. Bom, beleza, ele foi lá atrás da documentação, legalizou tudo certinho. E aí você fala pra mim que ele não queria. Mas, pô, se você tá aqui até o momento, hoje, 2025, e você é referência no mercado óptico, como que foi? Você se apaixonou pelo negócio? Eu quero que você fale um pouquinho dessa introdução do Ronald pro ramo óptico. Eu fiz a minha parte na escola, o colegial, entrei na faculdade de engenharia, engravidei.
Então... Você é formado? Não, não fiz. Tá. Eu fiz 4 anos, mas eu reprovei então 3 anos completos de engenharia. Uhum. Mas de uma hora para outra eu tive que começar a trabalhar. Você tinha quantos anos? 20... Desculpa. Tranquilo, fica tranquilo. 23. Tá. O negócio familiar, eu sempre encarei dessa maneira. Como eu te disse, nós tínhamos uma vida relativamente tranquila. Meu pai era um cara muito esforçado, mas garantia esse conforto para nós. Então, para mim, era uma coisa meio que natural vir a trabalhar com ele. Mas ele não queria. Ele colocava aí uma série de empecilhos. O sócio dele, 10 anos mais velho, que o convenceu a me chamar para ingressar no negócio. Falou, negócio de família mesmo. João Carlos Gondelino, é um nome muito conhecido aí também, eu espero que algumas pessoas se lembrem dele. Já trabalhava, era filho do Elcio, já trabalhava com eles. Só um detalhe, o João Carlos é filho... Do Elcio. Tá. Do sócio do Valdemar. Legal, tá. Não dei o nome do meu pai, né? Valdemar Witt. Alemão, era como muita gente conhecia, o laboratório do alemão. Então aí meu pai então me chamou, e aquela coisa é o início como qualquer nova empreitada, novo trabalho. Isso era meados de? Isso foi em 82. 83. Só que ele, muito preocupado, porque ele não queria, entre aspas, que eu fizesse feio. Tá. Então, mas a didática do meu pai, terrível, porque como ótico prático, ele aprendeu tudo na marra. E também me ensinou o que ele pôde na marra. Então, nada de serviço de escritório, não. Eu fui direto para o laboratório. A primeira coisa foi aprender a blocar lentes com piche. Caramba, o primeiro setor, departamento lá foi a blocagem. Foi a blocagem. Legal. Com piche e maçarico. Uma coincidência, o primeiro setor que eu fui também no laboratório óptico foi a blocagem. Mas só que já era com alói, já era uma coisa mais moderna. Sim, interessante. Mas, então, e daí eu tive a oportunidade também de passar por todo o processo. Né? A blocagem, o gerador, o afinamento nas máquinas esféricas, cilíndricas, o polimento. Paralelo a isso também já fui aprendendo a usar o lensômetro, né? E você aprendeu a calcular lente na mão lá, calculadorinha e tal? Sim, aí chegou a hora em que eu também tive que aprender a fazer os cálculos, né? Trabalhar com os índices de refração, com as ferramentas, com os moldes. A lensometria, como eu comentei antes, que é o que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem na ótica para a gente saber. Hoje, com o advento do lensômetro digital, facilitou muito. Mas nessa minha trajetória aí no ramo óptico, eu me deparei com muitas lojas que nem tem lensômetro. Eu vi essa semana um pessoal falando, tem loja que não tem lensômetro, que é o básico do básico. É o básico, porque é a última barreira para que você não entregue um serviço errado. Porque o laboratório, é o que eu sempre ouvia, não, mas eu confio no serviço do laboratório. Lá para frente eu ainda vou comentar, né, que dei aula no Senac, no Filadélfia. Sim. Mas eu sempre dizia o seguinte para os alunos e para as pessoas da loja também. Maldito homem que confia no homem. Isso é um versículo. Então, você tem que fazer no meu entendimento, a conferência final, antes de se entregar o óculos, ele tem que ser feito pela loja. O laboratório pode trocar a lente direita para esquerdo, inverter as lentes. São pessoas, né? São humanos, claro, como os que estão trabalhando na loja e passíveis de erros. Claro. Então, isso foi um aprendizado muito interessante. Eu digo sempre que o que eu aprendi assim, de ótica, 75% foi com o meu pai. O resto foi com a vida, com as outras oportunidades que eu tive também, com o interesse próprio. Quando eu me dei conta do que é que o meu pai estava tentando me poupar, que era essa situação toda de lidar com o serviço como um todo, inclusive com a reclamação, com o atraso, com a tolerância, com alguma coisa que eventualmente não tivesse ficado realmente dentro dos parâmetros. Pensei, bom, agora eu estou aqui dentro, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Foi nesse momento que você começou a se engajar de fato. Sim. Mais ou menos não demorou muito, não. Demorou? 6 meses. Foi rápido, então. Foi rápido. Eu já estava lá dentro da canoa, né? Dentro do barco, eu não podia deixar ele afundar.
E foi então, perguntei para ele, falei, pai, o que a gente pode estudar, né? Tem alguma faculdade para fazer? Ele falou, não, o que tem em São Paulo para fazer é o curso de técnico em ótica no Senac. Tá. Eu fiz em 84. Tá. E isso aí você, né, já tava com uns 20 e poucos anos. 24, 25, 26. Sua filha ou seu filho com 1 ano, 2 anos aí, por aí? Não, ainda... Ainda não. Não, sim. A minha filha mais nova, já com 2 anos. Nasceu em 84? É. Legal. Nasceu em 83 aí, só pra... Então, para eu me posicionar aqui no tempo, né? Tá, legal. Mas, bom, a princípio foi isso. Então, eu fiz o técnico em ótica. Foi um aprendizado bom também, muito interessante, porque você acaba entendendo até a ótica pelo prisma de outros profissionais do segmento, né? Então, os próprios professores de surfaçagem, a parte do cálculo, a montagem em si, a conferência, a própria produção das lentes, né? O curso é 2 anos e pouco, né? Não sei. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu tive a oportunidade, tive aula com o Honda, com o Roberto, com montagem. O Honda foi companheiro de sala ou... Não, Honda já era professor. Já era professor, caramba. Eu conheci o Honda, vai fazer aí umas semanas atrás aí. É mesmo? Gente muito boa, né? Muito respeitado pelo mercado aí, pelo trabalho sério que ele faz. Legal. O Robertinho, como chamavam, ele faleceu há uns 3 anos atrás. O Eliezer também foi meu professor, é o mentor aí do Instituto Filadélfia, né? Legal. Essa turma toda meio que saiu lá do Senac. Lá mais pra frente a gente vai comentar sobre esse período de professor, de lecionar o pessoal, né? Vamos lá. Voltando lá pra científica, né? Você começou a engajar e tal, seu filho nasceu. E aí, me fala desse período que você esteve na científica. Porque, pessoal, só uma curiosidade. Meu primeiro trabalho foi na científica, só que já com outro dono. E eu descobri que o pai do Ronald era o fundador da científica depois de anos. Entendeu? A gente vai chegar nisso aí. Mas me fala sobre esse período. Até quando que você ficou na científica? Como que foi essa transição? E outra também. Era somente você e seu pai ou tinha mais alguém da família? Da família, meu pai e eu. Com o sócio, o Elcio, tinha o João Carlos e o Nelson. O João Carlos conheceu novinho, então. Conheci. Mas o João Carlos também tem um pouquinho mais de tempo do que eu, né? Mais ou menos a diferença do meu pai para o pai dele. Né? Mas João Carlos, um profissional de sensacional, excelente capacidade, né? Pessoal muito competente, responsável. É uma pena que ele não está no mercado. Não faz diferença. No meu entendimento, hoje, são poucas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado da ótica, né? É assim, eu tive contato com o próprio João Carlos, com Vieira, com você, obviamente. E hoje eu sinto que não existem mais profissionais desse calibre, entendeu? Não tô falando assim pra encher linguiça, né, no seu saco, mas assim, não vê profissionais assim, né? É uma pena, né? Parece que o pessoal não tá querendo se profissionalizar, querendo, sabe, correr atrás e ver de como fato funciona o mundo óptico, né? Eu acho que também faz parte da evolução tecnológica, né? Se a gente for ver como é que o Juan Manuel Fangio dirigia os carros dele, aí o Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi já antes, a tecnologia que estava embarcada, envolvida ali, e o que a gente assiste hoje... Hoje ninguém coloca a mão, tem... Então, a tecnologia, ela vem, sim, para contribuir, ela facilita muito, mas tem uma parte daquilo que a gente aprende na vida que vem com a prática, né? Sim, claro. Com o colocar a mão na massa mesmo. Então, hoje, quando a gente fala das tecnologias novas, o surfaçagem digital, o próprio processo do freeform, ele é muito independente desse conhecimento técnico humano. Claro, quem está operando a máquina, ela tem que conhecer, mas você sabe, pela própria evolução da científica, que virou a Grom, e um braço ali foi a própria Steel, o que a gente se preocupava muito era na contratação de pessoas que pudessem calibrar os equipamentos, né, manter eles aferidos, não muito com a confecção das lentes, né? Então, depois que o cálculo feito, e eu sei que você trabalhou muito tempo no cálculo, ali entrava numa linha de produção mesmo, como é que eu vou dizer, onde ninguém mais, não tinha mais a interferência
desse técnico, né? Sim. Então esse aprendizado também ele vai se perdendo, né? O Ronald, ele comentou sobre a Grow, né? Porque a científica, ela posteriormente, ela virou Grow, né? Depois a gente fala sobre isso, né? Bom, vamos lá. Voltando para a científica, me fala sobre essa transição. Pra gente já ir lá pro finalmente lá da científica. Como que foi a saída do seu pai? Como que foi essa venda? O que aconteceu? Para onde você foi? Para onde seu pai foi? Então, o meu pai ficou com a científica exatos 49 anos. Nossa, tempo, hein? Bastante tempo. E então eu trabalhei com ele nos últimos 10 anos, quando eu tive a oportunidade de aprender com ele muita coisa, tal, e como faz parte, né, do aprendizado. E por volta de 96, 97, por falar um pouquinho de alemão, eu entrei em contato com o senhor Gerhard Jan Mundschauer, falecido há pouco tempo também, proprietário da Qualivisão e da Qualisol. Eles eram os representantes oficiais das AIS no Brasil. Tá. Então, era uma representação a nível de Optotal, da própria Essilor, como ela começou no Brasil lá atrás. Está me fugindo o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas o seu GR, então, tinha a representação e tinha um trabalho que vinha sendo feito no Brasil ao longo de 10 anos. E um dos combinados que ele tinha com a Alemanha é que se ele chegasse a um determinado número, eles iam montar um laboratório no Brasil. Até então não existia nada das AIS aqui. Até então, não. As lentes eram todas importadas, né? Era tudo produzido na Alemanha. E foi nesse momento, então, que eu entrei no circuito. Eu respondi ali a uma procura da própria Qualivisão, buscando um técnico e tal. Eu não conhecia nada, não sabia desse plano, né? Mas a título até de curiosidade para saber, porque eu sempre me interessei um pouco pela própria AIS, pelos outros produtos que nós não comercializávamos no Brasil, né? A própria Roya com lentes progressivas, a Optotal, na ocasião, ela só importava as lentes prontas. Mas, então, aí iniciou-se toda uma conversa até que... Isso nos anos 90, 95? 96. 96, tá. Em 97, então, ainda não contratado pelas AIS, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha para conhecer a estrutura. Mas isso o seu pai já tinha vendido ou não? Não, ainda não. Tá. Então, nós estávamos em conversação. Tá. Quando eu voltei, então, da Alemanha com uma proposta concreta, né, de trabalho e com essa atribuição de montar esse laboratório, eu fui conversar com meu pai e com o João Carlos. O pai do João Carlos, o Elcio, já não estava mais conosco na empresa há um bom tempo. E nessa ocasião, meu pai me deu bastante suporte. Ele falou, não, vai, é uma oportunidade, né? Conhecer a ótica também por um outro prisma, que não seja o nosso brasileiro aqui. O que foi muito interessante. Eu vim a descobrir que nós tínhamos que nos preocupar com coisas que nós não fazíamos a menor ideia, né? Por exemplo, quando eu fui me envolver com o tratamento antirreflexo, o verniz, essa camada que une o substrato, que é a lente, com o próprio tratamento antirreflexo, os problemas, o porquê da umidade relativa do ar, da temperatura, é um processo... Porque quando a gente fala em fazer lentes, a surfaçagem é uma etapa dessa coisa toda. O tratamento antirreflexo completamente, é uma outra, é um adendo, tanto que você aplica em outra superfície. É um outro mundo. É um outro mundo. E, então, óbvio, foi um aprendizado muito grande e muito bom de trabalhar com os alemães, né? Todo mundo diz que eles são muito fechados e turrões. Eu ouvi isso. Pô, o Ronald que trabalhou nas AIS, ele que, né, começou as AIS aqui no Brasil. Então, de fato, é isso, né? Eu nunca conversei com você a respeito, nunca te perguntei, mas o pessoal falava, não, o Ronald, o que começou as AIS aqui no Brasil. Então, de fato... eu não gosto de colocar dessa maneira. As AIS, ela sempre teve uma história no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer aí proprietários de óticas mais antigas e tradicionais, né? Ótica Santista, por exemplo. Eles tinham alguns estoques de lentes, mas eram importações independentes. As AIS não tinha um representante oficial no Brasil. Mas por ser uma indústria de reconhecimento aí mundial, algumas pessoas traziam, pouca coisa. Uma coisa mais consistente com a oferta dos produtos,
uma tabela de preços, a loja podendo fazer o pedido aqui no Brasil, ele sendo encaminhado para a Alemanha, confeccionado lá, a importação de um par de lentes Demorava o quê? surfaçadas. Mais de 30 dias? Demorava mais de 30 dias. Nossa! Então, ele iniciou essa história, essa etapa das AIS aqui no Brasil. Entrei eu, sim, com a atribuição de cuidar do laboratório, depois de gerenciar o negócio como um todo. Depois de um tempinho veio o Frank Haas, essa é uma figurinha mais conhecida de mercado aí, para cuidar da parte do marketing e do comercial. Depois ele também deu sequência na história das AIS, mas eu trabalhei com eles durante 7 anos. 7 anos. Então, nesse período, provavelmente, seu pai, né, já tinha vendido o laboratório. Ótimo, vamos voltar a essa etapa. Isso, vamos então, voltar. comentei e tal, falei, olha, tem uma proposta séria. Ele falou, tá bom, eu acho que é válido, vai, né, agarra essa oportunidade, mas eu não quero continuar. Em paralelo, eu tinha conversado com o João Carlos, ele também demonstrou interesse de não dar sequência no negócio, porque era a época em que os grandes, então, estavam começando a aparecer. Só uma dúvida, uma pergunta, curiosidade. Tava acontecendo alguma transição tecnológica? Ou não? Não, ainda não. Tá. Evolução em máquinas e equipamentos. Tá. Você não deve ter conhecido na científica as máquinas da Churon, da Bausch & Lomb, mas você conheceu as da Canto e Melo, as pneumáticas. Você começou com Coburn. Assim, eu não trabalhei nas pneumáticas, né? De fazer a parte interna e externa de cristal. Nunca mexi. Mas eu tava lá apertando o botão lá na Coburn. Coburn que fala, né? Coburn. Tá. E aí, beleza. E essa Coburn em função do policarbonato. Era um material novo no mercado. Demorava mais de 5 minutos para cortar um policarbonato. Era uma coisa... Era novidade, um material diferente, não é uma resina, é um termoplástico. Então, máquina, equipamento e verniz também bem específicos aí para esse processo. Quando você saiu da científica, não tinha essas máquinas? Não, quando eu saí da científica, não. Tá bom, então eles não queriam mais continuar e aí foi quando eu entrei em contato com o Eurides. Você que entrou? Como que você conheceu ele? Eu fiquei curioso agora. Porque o Eurides ele tinha uma distribuidora, né, um atacado que fornecia... A Perfil? Tá. Fornecia blocos e lentes... Para laboratórios para laboratórios, para todo mundo. E eu fui lá conversar com ele. Eu sabia que ele tinha... ele já tinha me confidenciado uma vez que ele queria um laboratório. Tá. Então, eu conversei com ele, ofereci o laboratório. Era um laboratório que, durante os quase 50 anos que meu pai atuou, não tinha uma reclamação trabalhista. Caramba, zero. Legal, nunca. Hein? A parte fiscal dos impostos toda em ordem. Uma Tudo empresa organizado, limpa. E aí nós entramos em negociação, foi feita a venda, ele assumiu. Ele ainda me disse, fica aqui, vamos crescer juntos. Mas eu já tinha dado, então... Isso foi em 97. Isso foi em 97. 97 para 98. E... Na verdade, 97. No meio de 97, eu ainda me mudei para o Rio de Janeiro, então, e ele assumiu o negócio. Assumiu lá no endereço, na Rua Aurora 960, e depois, rapidamente, ele investiu em máquina e equipamento da Coburn, e foi lá para a Avenida São João. Quando eu entrei foi no final de 2000 para 2001, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né? Quando eu cheguei lá, já tinha Coburn, tinha 2 e tinha uma Lô, não era nem SATS, era Lô só. Uma Lô V50, se eu não me engano. Super equipamento. Pra época, né? Sim. Não, até hoje, se você pensar na surfaçagem tradicional, uma V50, uma V75, uma V100. Cortava com água e óleo, né? Tinha um... Óleo solúvel. Tá, legal. Eu lembro que quando eu entrei, né? Foi na blocadora, na blocagem, né? Era uma PRA, só que já tinha câmera já. Entendeu? Já tinha câmera, eu lembro que já tinha câmera. Daí eu fico pensando, caramba, naquela época o Eurides já pensava já em investimento em máquinas, né? Sim. Ele sempre à frente, né? Sempre. Bom, mas vamos lá. E aí o Eurides assumiu e você estava nas AIS, seu pai estava cansado? Ele queria parar? Como que é? Ele queria parar. Ele queria parar, mas na negociação com o Eurides, ele ainda pediu para que o meu pai ficasse mais um tempo
para passar o negócio como um todo, assim, no sentido da produção, porque até então o Eurides não, ele já montava lentes, né? Ele já tinha uma estrutura muito boa para oferecer para o mercado a lente pronta e a montagem, mas a Legal. sulfaçagem não. E um pouquinho tempo depois, aí eu não sei exatamente quando, entrou o Vieira. Isso, nossa, você ia falar do Vieira agora. Como que o Vieira entrou nisso? Não sei. O Vieira, eu acho que o Eurides comprou o passe dele, né? O Vieira tinha um laboratório também. É, eu lembro disso. Mas isso aí sempre não posso esquecer do João Carlos. João Carlos Tá. também era um tripé, uma parte do tripé ali, né? O seu Valdemar, o Vieira, a partir do momento que ele entrou, e o João Carlos conduzindo essa parte fabril mesmo, a parte Legal. da confecção das lentes, né? E aí isso já começou a tomar uma escala mais industrial. Meu pai, quando me apresentou assim, o serviço como um todo, ele dizia que aquilo, para ele, ele considerava como se fosse um trabalho artesanal. Porque, tirando a produção de lentes seriadas, lentes prontas, ou mesmo a lente que o próprio laboratório quisesse deixar pronta já e fazer logo 10 pares de lente e pôr na gaveta, o resto tudo é muito individual. Tudo na mão, né? Detalhe. E não é só isso. Hoje, quando você, até hoje, se você pega uma receita, uma prescrição na mão, você, com 80% de chance ou mais, vai ter uma dioptria diferente do olho direito para o olho esquerdo. Sim. Aí você até pode falar, é um determinado produto, é um determinado progressivo, ABC aí do mercado, mas não interessa, você tem que produzir a lente do olho direito e produzir a lente do olho esquerdo. São dois serviços distintos, que lá para frente eles vão compor um óculos, mas eles são diferentes. É muito difícil você ter, tanto é que a loja sabe muito bem disso. Se por um acaso o consumidor não vier buscar os óculos, você até vai poder aproveitar a armação e pôr ela de volta na vitrine. Mas as lentes, não. As lentes, elas foram feitas exclusivamente para aquela pessoa. Então, eu já sempre considerei os óculos personalizados. Desde aquela época. Desde aquela época. A personalização, ela veio aí com algum incremento hoje tecnológico, algumas coisas a mais que você pode considerar. TNP de longe, de perto, inclinação pantoscópica, o ângulo panorâmico da peça, a distância ao vértice, essa individualização. Mais personalizado até certo ponto, porque eu vou tocar no assunto aqui que talvez você não goste, tá? Ó. Eu lembro que lá na científica, na surfaçagem, principalmente lá na lixa, eles colocavam tipo um calço lá para fazer prisma, para deixar o temporal e o nasal finos, para esteticamente ficar melhor. Me fala um pouquinho disso aí. Bom, você tem algumas maneiras de estragar uma lente. Vocês faziam isso ou não? Muito difícil. Isso foi uma coisa que meu pai sempre lutou muito contra. Porque, sei lá, praticamente em tudo. Você tem o jeito certo de fazer. Então, você tem ali a cartilha. E você também tem o quebra-galho, você tem o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, que deve ser usado aí em outros lugares também, mas ele, por diversas vezes, ele acaba também trazendo algum prejuízo, principalmente para quem usa. É porque você acaba deslocando o centro óptico, o DNP, vai tudo pro saco, né? Vamos usar como exemplo uma lente progressiva. Então, você tem ali, quando você gabarita, né, as marcas indeléveis, a cruzinha, aquela parte principal da lente que deve ficar montada sobre a pupila do usuário. Eu não faço isso, tá? Eu monto 2 milímetros abaixo. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas, se você respeitar uma dioptria positiva alta numa armação grande e uma distância pupilar pequena, você fatalmente vai ter uma lente grossa no nariz. E você pode dar um jeito nessa espessura, através da indução de um prisma. Fica tranquilo, acontece. É o ar, quer que desliga o ar? É o nervosismo, talvez? Nem parece. Pô, tem uma aguinha aí? E aí? A sua já acabou. Prisma esse que é exatamente calculado tal qual o prisma de prescrição médica. Então, um prisma, ele tem como principal função o deslocamento do centro óptico.
Tá. Se você tiver a oportunidade de pegar uma lente com prisma, você vai pegar uma linha reta, aquilo que passa através da linha ou vai se deslocar para cima. Valeu. Um prisma de base superior vai se deslocar para baixo, para temporal, nasal, ou ainda no plano cartesiano, ou uma composição de 3 dioptrias prismáticas superior e 2 temporal. Você vai ter ali uma resultante e ele vai deslocar o centro óptico. E todo mundo que, então, se beneficia da estética, uma lente produzida nessas condições, ela vai ter que acostumar com esse prisma. Mas a adaptação, se eu tô mexendo, provavelmente vai demorar um pouco mais, né? O ser humano, ele é capaz de se adaptar até com o que está errado. Era o que meu pai, sabiamente, dizia com frequência. Então, é um artifício. Quando eu fui tratar sobre isso com o meu chefe na Alemanha, ele, por obrigatoriedade, ele tinha que entender da parte de ótica também, assim que funcionava na Alemanha e na Europa hoje como um todo, ele tinha a graduação. Vou comentar rapidinho como é que funciona isso lá fora. Você, para trabalhar no balcão hoje, para você vender óculos, você é obrigado a estudar no mínimo 3 anos. Então, na minha época de dando aula, eu pude aproveitar e exemplificar muita coisa. Então, perguntava para a classe, alguém aqui pode trabalhar como enfermeiro ou como enfermeira? De vez em quando alguém levantava a mão e falava, eu posso. Por que você pode? Porque eu tenho o Corém. Fez o curso, se capacitou. Falei, poxa, mas para dar banho em velhinho, aferir pressão e dar uma injeção, precisa estudar? Não, claro que precisa. E aqui no Brasil... Tem toda uma técnica, né? No Brasil você não precisa. Você vai trabalhar, vai ter a sua primeira oportunidade e aí vai depender muito de quem que está te assessorando nesse aprendizado. Se é que alguém vai te assessorar. Mas, então... você não tem essa responsabilidade intrínseca com a saúde visual. É uma responsabilidade que a gente carrega, né? O oftalmologista, o optometrista, quando faz a prescrição hoje, te entrega na loja. Agora tem a parte que é a responsabilidade da loja como um todo aí. Mas, então, quando eu fui conversar com o meu chefe na Alemanha, eu falei, olha, porque justamente a gente estava com uma situação dessa, né? O usuário tinha uma lente prismada, fina, bonita, esteticamente falando, e a que havia sido feita na Alemanha, não, ela havia sido feita conforme as informações que foram passadas. Deduzo eu que para eles era um absurdo. Não, absurdo. Fina, dentro do possível, e correta, que é bem diferente de fina e errada. Tá. Ele falou, não, você está proibido de fazer isso. Isso aqui na Alemanha é da cadeia. Falei, então, mas no Brasil... Não. Não. E muita gente não vai nem saber do assunto que a gente está tratando aqui, né? Então, no frigir dos ovos, milagre não existe. E óbvio, quando nós vamos abordar esse assunto, nós estamos sempre falando de dioptrias altas. As dioptrias baixas, elas não, porque a dioptria, ela é uma unidade de medida, assim como a distância, o volume, a pressão, a temperatura e tantas outras. Então, se eu subir numa balança aqui e acusar 110 quilos, eu vou ficar preocupado. São 110 quilos, né? Uma mulher um pouco mais baixa do que eu, com 110 quilos também, ela vai ficar mais preocupada ainda. Então, quando a gente está tratando aí de 5, 6, 7, 10, 12 dioptrias, sejam elas positivas ou negativas, elas vão ter um comportamento completamente diferente do que uma dioptria de mais um. E naquela época nós não tínhamos, né? Não existia ainda a resina alto índice, né? Alto índice mesmo era só cristal, só que cristal tinha a limitação também, né? Sim. Quando eu ingressei na ótica, nós tínhamos cristal, highlight, que era o que mais vendia no mercado. 1.8, 1.9? É 1.7. 1.7. 1.7. Tá. Highlight 1.7. 1.8 e 1.9 veio um pouquinho depois. Tá. E o CR39. Com o CR39 a gente fazia tudo. Balgrife, nylon. Nossa, balgrife no CR. Nós chegamos a fazer balgrife em highlight. Caraca. Porém, tem uma broca especial, fura cristal. Com água, né?
para fazer o que um estilo correto de armação é chamado numon. Ela é redondinha aqui em cima, os 2 furos. Só que sem responsabilidade nenhuma, laboratório, por uma eventual quebra. Então, a própria loja e o consumidor estavam muito bem orientados em relação a isso. Era por conta e risco, né? Então, decidia fazer, até porque era um material que ia permitir a lente com a menor espessura possível dentro daquela situação. E, de novo, estamos falando de dioptrias altas. Depois é que veio, então, já quando, uns 2 anos antes de eu assumir o compromisso com as AIS, a Optotal trouxe a resina 1.56 e depois, mais um tempo, veio a 1.60, 1.61. Tem 1.53 também. Tem 1.53. O policarbonato já estava, que é 1.59. Eu lembro de um material, não sei se você lembra, que era chamado de Ormex 1.56, que tinha inclusive multifocais Varilux que vinham Ormex. Sim. Que craquelava tudo, dependendo da espessura que você fazia, deixava muito fina, craquelava. Era uma mistura de resina com cristal, é isso ou eu tô falando bobagem? Não, eu também não vou dizer quais eram as propriedades químicas, mas era uma resina. Tá. Misturar com cristal. Mas era uma resina ruim, porque na época, né, você não podia chegar em baixas em espessuras, né? Na verdade, o desenvolvimento dos materiais, assim como em tudo, né? Muitas vezes ele depende um pouquinho de alguém que aposte naquilo e venha a desenvolver. Eu tenho uma história que eu tomei para mim como correta, que é o próprio Trivex. Trivex é da PPG. E, de repente, ela falou, olha, assim como o CR39, nós temos um material aqui com características particulares e especiais aí para a ótica, para colocar na frente do olho, porque não é qualquer pedaço de plástico e qualquer pedaço de vidro que a gente pode colocar. Até dá para fazer isso, né? Mas não é o correto. E ela precisava de alguém que desenvolvesse esse material. E ela ofereceu esse material para os grandes fabricantes e quem se interessou, então, foi a Roya. Legal. E você chegou a surfaçar Trivex? Sim. Então, você lembra que também era um pouquinho diferente ainda em relação ao às outras resinas que já tinham, o CR39, 156, 160 e o próprio policarbonato. Eu não coloco policarbonato nas resinas porque ele é um termoplástico. Eu não lembro muito bem, mas na época eu trabalhava no girador, ainda não estava no cálculo, ou estava no cálculo, não lembro, mas eu sei que o Trivex tinha uma espessura mínima de centro, que não podia ultrapassar. Ou seja, eu poderia chegar a 1.0 de centro, alguma coisa assim, sendo que resina não podia. Só que tinha casos de 0.8 de centro. Na verdade, refresca a minha memória. Na verdade, eu não quero me indispor com o pessoal da Roya nem da Optotal. Mas já que você lembrou desse detalhe, o que eles procuravam fazer, quando você está falando de uma miopia hoje, uma lente nos índices 1.67, 1.74, na própria 1.60, você, numa miopia mais alta, vamos usar como exemplo um -6, o laboratório vai calcular e vai tentar deixar isso com 1,3 milímetros de espessura de centro. 13 pontos, como a gente fala no jargão do laboratório, né? Então, 13 pontos é uma espessura, é 1 milímetro, não é nem 1,5 milímetros. Para você calcular isso, surfaçar, lixar, polir, garantir que no final vai estar com esse próximo de 1,3 milímetros, é uma tarefa árdua, é muito difícil. A tecnologia ajuda bastante hoje. Antigamente era muito no olhômetro. É porque antes também tinha muito atrito, né? Hoje já não tem um tanto. Tem também, viu, Guilherme? Tem. Tem. Porque o processo Mas a gente não pode comparar com o atrito que era. Não, eu sei o que você quer dizer. Na surfaçagem convencional, a superfície ela é mais judiada. Ela é mais agredida. Por causa da lixa, polimento. Né? O processo hoje, até por conta da própria velocidade do gerador, ele acaba sendo mais brando. Ele oferece uma superfície menos sacrificada. Mas então, essa empresa, na época ainda era Optotal, não era a Roya, ela tentava obrigar o laboratório, através da solicitação da ótica, a exigir uma espessura de centro de 1 ponto. Desculpa, 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos é 1 milímetro.
E eu sei que eles não conseguiam fazer isso nem com as lentes prontas. Então, uma coisa é uma lente injetada, um processo completamente diferente de uma lente que vai ser surfaçada e passar por todo esse processo de abrasão. Então, a tendência de você oscilar esse centro óptico é muito grande. Então, o laboratório ele também tem que se reservar uma margem de segurança. E a margem de segurança ela é estabelecida hoje em 1,3 a 1,5 milímetros de espessura de centro. Eu lembro que nessa época tinha muita quebra de lente oscilada. E aí depois eu entendi, não, é muita lixa, tempo errado, calibração errada, vários fatores. Pena que eu não trouxe meu material aqui como da outra vez. Eu já ia tirar de dentro da caixinha uma lente com um furo no meio. Eu lembro que era dela. o que você via várias acontecer vezes, lá. várias vezes. Ou um erro de cálculo. Sim. Porque o que é a oscilação? É chegando quase ao ponto dela furar. De tão fina que ela ficou naquele ponto, ela não tem sustentação física nenhuma. Sim. Então, ela simplesmente perde as características e aí a tendência E o grau oscilar. vai pro saco, já era. E no início, essa empresa ela garantia para o laboratório que ele podia arriscar e chegar nesse 1 milímetro de centro. Tá. Que numa eventualidade qualquer eles trocariam o bloco. Depois, isso não acontecia mais. E o mercado começou a exigir. Mas, me desculpa, o mercado, para ter certeza de se a lente tem 1 milímetro de centro ou não, ele precisa de um espessímetro. Hoje o pessoal tem gente que nem sabe o que é espessímetro. Um espessímetro. Você sabe, né? Um espessímetro, um esferômetro. E ainda tem que ser um espessímetro que vai lá no centro da lente, então uma coisinha um pouquinho maior. Eu sou da época que saía do gerador e eu ficava lá com o espessímetro. Aqui no temporal, quando era nylon... Não, quando era nylon, não tem o alloy, a gente falava queijinha, né? A gente falava queijinha. O porta-bloco. Tinha laboratório, né? Tinha, né? O laboratório que eu trabalhava era assim, né? O pessoal pegava tipo um ferro de solda pra derreter o alloy só pra chegar na marcação do desenho. Pra poder medir. Isso. Sim, eu não sei se outros laboratórios faziam isso. Mas era assim que eu aprendi. São os recursos que o laboratório tinha para poder garantir na medida do possível, né? Por exemplo, você vendeu uma armação no fio de nylon e ainda no pedido faz lá, favor afinar ao máximo. Afinar ao máximo significa chegar na espessura mínima para que eu possa passar o fio de nylon, 1,8. E aí eu tenho um eixo oblíquo que pode dificultar o negócio. Atrapalhar. Ah, não, mas eu consigo montar com 1,5 milímetros. Sim, tá bom, mas e aí, se quebrar, não é você que vai pagar, né? Você vai reclamar para alguém. Então, o laboratório vai deixar lá com uma espessura mínima de 1,8. Então, agora, se fosse um aro fechado, né, um metal, um acetato, essa mesma lente você talvez conseguisse deixar com a tal da borda-faca, que é usual aqui no Brasil. Que eu fui tentar explicar isso para o meu chefe na Alemanha, ele falou, não, mas não pode fazer uma lente borda-faca, o cara na hora de montar ele vai se cortar. Falei, então, mas lá no Brasil o cara coloca um band-aid no dedo e volta pro trabalho, né? E lá não é bem assim que funciona. Quando eu aprendi o cálculo, né? Aprendi com o Vieira, com o Michel, lá com o pessoal. Então, nós tínhamos a BIC, né? Eu escrevia lá, porque a gente não seguia o cálculo exato, né? Tinha algumas correções, né? De 0,6. Algumas coisas que podiam ser feitas. Vieira ia lá e uma dessas coisas era borda 0. A gente escrevia grandão, 0, pau, 0. Ou borda-faca. Borda-faca. E aí o pessoal da surfaçagem sabia que tinha que seguir isso. Sim, você tava 0 porque tinha que ser extremamente fina. Nada mais, nada menos do que você trabalhou na lixa. Agora a gente tá falando de lente positiva, né? Deixar ela desgastar até ela chegar naquele desenho. Isso. Mas esse é um serviço que o laboratório, com um pouquinho mais de comprometimento com essa qualidade final, fazia. Não eram todos, né? Até porque hoje em dia isso é praticamente impossível. Em cima do volume. Claro, um laboratório menor ele ainda vai conseguir dar esse nível de atenção. O cálculo evoluiu muito. Hoje o pessoal nem coloca a mão. Tem algumas lentes específicas, né? Tipo prisma, algumas coisinhas que ainda mete a mão lá. Mas a maioria já sai tudo. Não deveria sozinho. nem pôr a mão mais, né? Que o que se sabe é que o programa, então, ele calcula o prisma aliado à dioptria e à posição do eixo, do astigmatismo, se tiver, e ainda uma outra posição do próprio prisma.
E muitas vezes esse cálculo ele ele não é assertivo, ele não sai correto, então alguém vai ter que Ah. mexer em alguma parar, analisar o serviço, Uhum. ver como é que está essa lente ou esse par de lentes e ver o que que ele vai fazer. Se ele mandar através do cálculo refazer a lente, vai sair do mesmo jeito, vai sair Sim, errado. sim. Então, mas isso aí antigamente era frequente, de Era fato. frequente. Até porque, a partir do momento que você calculava um prisma, como o próprio progressivo, você sabe que sempre há um cálculo da compensação prismática aqui na vertical. Por conta da Uhum. adição, você tem que levar a adição em consideração, a própria dioptria. Então, você trabalhava com o espessímetro para que você garantisse aí que aquilo lá fosse acontecer. Ou nas dioptrias muito baixas. Muitas vezes calhou, né? Eu sou da época de fax. De Aliás, eu fax. comecei anotando tudo na mão. Alguém me ligava de Aham. manhã, na segunda-feira de manhã, e descarregava lá 30 serviços. E você então ia processar um a um, Uhum. cada um deles individualmente. Mas me diziam o seguinte: falar, plano com menos 0,25. Uma dioptria fácil, vê se você consegue agilizá-la para mim. E muito pelo contrário, é uma dioptria dificílima de você Nossa, eu fazer. tinha essa percepção. O pessoal falava isso, porque você ouve o pessoal falando, não, isso aí é de boa, surfaçar é Nada. tranquilo. O que que é fácil fazer? Mais 6, menos 6, isso é fácil. Porque como a dioptria é uma unidade de medida, você tem peso, você tem consistência. Se você tiver uma pequena diferença na forma, na época Uhum. ainda que usava, ainda usa hoje, né? Os moldes de alumínio, ou na própria surfaçagem digital, ou no freeform, numa dioptria positiva, você tem uma certa tolerância a mais e aquilo não fica tão evidente na hora da conferência. Quando você está falando, por exemplo, de um plano com menos 0,25, eixo oblíquo ainda, a 40, a Uhum. 45, a 160, num bifocal, o centro óptico para fugir, que é o que a gente usa, porque ele desaparece, porque as espessuras não estão condizentes com o cálculo, é muito fácil. Porque menos 0,25 é que nem você pegar um copinho de café vazio e querer pesar na balança digital. Ele vai dar ali Caramba. algumas gramas. E se você pegar todos aqueles copinhos que vem no saquinho, provavelmente cada um deles vai dar uma pequena diferença entre si. Ó, Agora, enche esse copinho de açúcar. Aí ele já fica mais consistente, né? Então, as dioptrias baixas são as mais complicadas de se fazer. caramba, não tinha essa percepção. Mas vamos lá, não, assunto interessante. O cara é técnico mesmo, o cara, por isso que eu falo, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci no ramo óptico. Bom, você falou que ficou 7 anos nas AIS, Certo. certo? Você já ouvia burburinho sobre freeform? Isso já rolava na Europa? Me fala um pouquinho sobre isso. Já com os AIS, eu fui apresentado em 92 as primeiras lentes freeform que eles haviam produzido lá. Tá. A história que eu sei, ela com certeza ela tem aí outras nuances, mas era um desenvolvimento das AIS com a Allo. Uhum. A Rodenstock também estava caminhando nessa direção já, desse desenvolvimento. É uma briga de quem lançou isso aí primeiro, acho que também é Tá. o foco aqui, até porque eu não sei. Uhum. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande com o polimento. Você tem que tentar imaginar, o Guilherme, como é que é uma superfície progressiva. A tecnologia que a gente conhecia até então, um bloco semi-acabado, com uma forma. Sim. E o bloco vai ser conformado através daquela forma. Então, essa propriedade progressiva que os multifocais apresentam, eles eram confeccionados, eles tinham origem na forma. Tá. É que nem fazer um pudim Uhum. e desenformar o pudim. O pudim fica conformado igual a forminha onde você colocou ele. A surfaçagem interna, se você estava fazendo uma lente visão simples, um bifocal, um multifocal, o processo era exatamente o mesmo. Você ia se preocupar com as descentrações, Sim, as sim. espessuras, que nem estava falando aí, mas usava a mesma Tá. modelagem, era tudo igual. Com o advento do freeform, não. Essa superfície que eu chamo de complexa, ela agora teve que ser produzida ponto a ponto.
que é o que Sim. a propaganda... todo mundo fala ninguém isso sabe aí. o que é esse ponto a ponto, mas é a ponto a ponto. Então, você tem que imaginar mais ou menos como se a superfície agora fosse um vale. Você tem duas montanhas aqui Com do lado, depressões, com depressões, e elas vêm, então, aqui e vão em direção ao rio, que corre lá embaixo. O rio é o que está formando esse canal de progressão. Mas não é uma superfície regular como é uma curva esférica ou uma esfera cilíndrica. É um progressivo. E você, então, polir essa superfície sem misturar todas essas curvas aqui, para que você, ao final do processo, possa entregar uma lente que tenha essa propriedade para enxergar para longe, meia distância e perto, gradativamente, através da progressão, é dificílimo. E nós, no Rio de Janeiro, que o Laboratório das AIS era e ainda é no Rio, só não é mais no mesmo endereço, ele subiu para Petrópolis, nós tínhamos autorização da Alemanha para produzir policarbonato. Tá. A Alemanha, nas AIS da Alemanha não se produzia policarbonato, mas nos Estados Unidos sim. Então, eu comprei a máquina do verniz, a que você conhece, a Ultra, e eles não conseguiam polir as lentes a contento. Eu falei, Mas não conseguia polir as lentes porque até então, né, não existe uma tecnologia a tecnologia ainda daquelas... as espuminhas, né? As espuminhas, o Flex Tool, eles ainda não tinham chegado naquele modelo, naquele molde, na abrasividade do polidor, na pressão, no tempo, na temperatura que aquilo podia atingir. Então, era tudo uma fase, estava em desenvolvimento. Então, eu ofereci para eles, falei, me dá umas lentes dessas aqui que eu vou aplicar o verniz. Isso foi em 1992. Eu aplico o verniz na face interna da lente e devolvo aqui para vocês analisarem, né? Uma vez que muitos laboratórios, em se tratando do policarbonato, não sei se você alguma vez fez essa tentativa, o policarbonato não chegavam a polir ele para que ele ficasse translúcido como a gente fazia com as outras lentes. Deixava ele assim levemente opaco ainda, para na hora que você aplicasse o verniz, ele tivesse uma melhor ancoragem, uma melhor aderência. Porque é difícil você fazer o verniz aderir a uma superfície superpolida. Então, essa lente aí, essas lentes que eles me mandaram, estavam nessa condição. Ela tinha sido gerada ponto a ponto, então ela fica assim quase translúcida, mas ainda um pouco leitosa. É assim que ela sai hoje da surfaçagem do Freeform. E eu então apliquei o verniz. Mas então foi o meu primeiro contato com a tecnologia do Freeform. Mas no mundo ainda assim não se falava muito sobre isso daí não. Beleza. Bom, 7 anos de ZAIS. Tem algo que te marcou nas AIS nesse período de 7 anos? Algo que falou assim, caramba, aqui eu vou levar pra vida? Não, é o aprendizado como um todo, né? Isso não... Isso aí ninguém tira, né? É o que a gente fala, isso é seu. É um patrimônio que você adquire. É um conhecimento que o conhecimento é seu. Então, o que me deixava sempre, claro, feliz por conta de uma viagem, aproveitava, participava da Feira da Itália e tal, era uma convenção. Eu até então, e o nosso mercado só conhece uma convenção comercial. Eu participava de convenções técnicas. Nossa. Então, era onde, quando estavam introduzindo o material 1.60 no mercado, ele não coloria. O melhor material que tem para você colorir até hoje é CR39. CR absorve a cor como se fosse uma esponja. Os outros materiais todos não colorem. O que colore é o verniz. Então, participei deles, da apresentação dos resultados de uma série de testes de verniz adequados, de processos de coloração, dos tipos de pigmentos, da temperatura, do tempo. Caramba, mas colorir... Tem gente que faz a coloração no fogão de casa, né? Ele compra tinta, verdade, de tingir roupa e tinge lentes. Eu não sei se ainda alguém faz isso, mas eu sei porque eu vi, né? Não estou falando só porque alguém me contou, não. Então, um fogão todo sujo e a pessoa fazia a coloração ali nas panelas. Mas, então, esse tipo de preocupação. Tive a oportunidade de conhecer a Lô, ainda não era Satislo, em Wetzlar, que era para conhecer as máquinas, equipamentos e pensar nos investimentos. Você conheceu, era mais ou menos que ano, mas...
Mais ou menos por volta de... Peraí, nós temos... O laboratório ele teve início oficial em 1999, foi a inauguração, com a presença, inclusive, do prefeito do Rio de Janeiro. Isso deve ter sido 2001, 2002. Nossa, que legal. Então, mas eu traduzo dessa maneira, uma convenção técnica. Então, participavam os responsáveis por todos os laboratórios que a ZAIS tinha, na Inglaterra, no Japão, o Sr. Secula, e a partir de um determinado momento no Brasil. Os da Europa, eles acabaram fechando a grande maioria e centralizando a produção numa única planta que fica em Allen, é lá até hoje. Tá. E o que me marcou? O laboratório do meu pai, a científica, enquanto nós trabalhávamos juntos, num bom dia de trabalho, nós fazíamos 250 pares. Mas a nossa média, 100, 120, tirando pela semana. Né? Porque quem não sabe trabalha em ótica, na segunda e terça o laboratório bomba. Sim. Na quinta e na sexta tem menos serviço. E eu fui conhecer um laboratório que produzia 75 mil pares de lentes por dia. Nossa, isso em que ano? Em 97, quando foi a primeira vez. Nossa. 75 mil pares de lentes surfaçadas por dia. Você sabe, Agron, Tecnopark, Abraslab, os laboratórios que eu conheço, tá, gente? Não conheço todos no Brasil, estou falando aqui de São Paulo. Tem hoje uma capacidade produtiva aí de 5, 6, eu estou um pouquinho fora aí já há um ano dessa dinâmica, mas 5 mil pares, 6 mil pares, 7 mil pares de lente por dia, hoje, aqui já é assim, eu não sei quanto que a Roya faz, a ZAIS consegue fazer no laboratório do Rio, mas são números expressivos aqui para o mercado brasileiro. Isso em 97 já eram esses 75 mil pares de lentes aí. Tudo bem, eles consideravam lentes prontas, que eles tiravam do estoque para fazer um trabalho específico, por exemplo, com tratamento antirreflexo diferenciado. O Gold ET, que é o antirreflexo dourado das AIS. Mas a grande maioria das lentes com tratamento antirreflexo prontas, da gaveta, e uma coisinha ou outra entrava, então, ainda para aplicar verniz e fazer o tratamento. Essas lentes estão na conta aí. Mas vamos dizer que isso aí dava 5 mil pares num dia, sobrava mais 70 mil pares de lentes surfaçadas. O negócio, ali a automação já era uma coisa, as esteiras e... Então, assim, quando você veio pra Steel, só uma pausa aqui, antes de continuar, eu conheci o Ronald na Steel. Eu não lembro que ano que foi, mas foi na Steel. Na Steel. Né? Eu trabalhei com o Ronald. O Ronald, ele era gerente de produto, né? É isso? Se não falhar a memória. E eu conheci o Ronald lá. Então você já veio com essa bagagem lá, tipo um laboratório freeform, já com... Não muito, não. Não muito. Tanto você vê que a minha participação na própria Steel, ou na Grom... Só antes da gente chegar na Steel, você saiu das AIS, você foi para um outro lugar, foi para Steel... Quando eu terminou o meu contrato com as AIS, eu morava no Rio de Janeiro, fiquei naquele dilema se eu ia voltar, não ia voltar. Minhas filhas, eu já tinha minha segunda... estudavam num colégio alemão muito bom lá, o Corcovado, me deu uma dor muito grande de tirá-las da escola, mas eu resolvi voltar para São Paulo, porque aqui eu imaginei, eu estava certo, que eu ia ter mais oportunidade de trabalho. No Rio de Janeiro eu não tinha família, tinha um ou outro amigo, tinha o pessoal da igreja que a gente frequentava, mas... e assim foi. Eu vim para São Paulo, eu trabalhei num primeiro momento com Kodak, antes da Essilor comprar. Kodak é uma marca licenciada para Signet Armolite e importavam os blocos e vendiam lente Kodak aqui. A Essilor depois comprou a maioria dos grandes fabricantes de policarbonato no mundo. A Signet Armolite está no meio, Kodak veio junto. Entrei de sócio nessa empresa, mas fazer a divulgação para mim foi meio complicado. Eu vim do processo produtivo, né? Da indústria, e aí de uma hora para outra cair assim no comercial não foi fácil. Porque todo mundo dizia, não, mas o médico não indica, né? A loja tá certa. Ela falou, eu vou vender aquilo que o meu... que o consumidor está pedindo. Eu até conseguia vender para algumas pessoas e tal,
mas aquilo lá não tomou um volume muito grande, não. Tá. Depois eu montei um laboratório em Campinas para o Edson Mello. Caramba. Mello Rosin. É assim que se chamava a empresa na época. Ele também tinha distribuição de lentes. Não sabia disso. Montou alguns laboratórios. E foi depois, então, quando eu fiquei sabendo do projeto do Eurides com a Steel, eu procurei ele para conversar. Ah, você que procurou ele e tal. Ah, sim, eu procurei. Tá, e isso foi em que ano? 2005? 2005, é. Ah, legal. 2007, né, que... 2005, 2007. Nasceu a Steel Steel, Optical, né? oficialmente, né? Eu comecei com ele, então, ainda na científica. Tá. Acho que vale a pena fazer um parênteses assim aqui, dizer da onde que veio a Agron. A Agron vem da junção da Unitec. Unitec, científica destaque Topline. Topline, Multiblock. Multiblock, né? Topline, Multiblock. Todas essas empresas aí do Eurides viraram o grupo Grow Optical. Né? Viraram o grupo Grow Optical. O que ele deixou de fora, com uma vida própria, foi a Steel. E a Steel hoje, até hoje, pelo menos nas últimas Expo Ótica aí, com stand próprio ainda, né? Ainda com stand próprio, mas sob a supervisão da Essilor. Sim. Foi adquirido. Mas foi um sucesso, né? A gente não pode falar que não foi, né? Foi porque o Eurides, ele investiu muito, né? Não só em mim, porque eu tinha uma parte desse conhecimento... entre esse meio do caminho também, inclusive trabalhando na científica, eu dava aula no Senac. Então, me conta um pouquinho sobre isso. Até anotei aqui, eu anoto, eu faço o roteiro aqui, gente, mas eu nem sigo isso aqui. Em que momento que você falou assim, caramba, eu vou dar aula? Como que surgiu isso aí? Quem que falou? Ô, Ronald, você leva jeito, por que você não dá aula? Como que foi isso aí? Ivan da Focus. Tá. Ele dava aula no Senac. Uhum. E por conta, talvez, até do comprometimento dele com o laboratório, da exigência mais da presença dele e tal, é o que eu concluo, ele entrou em contato comigo, alguém do Senac entrou em contato comigo e falou, olha, eu preciso de alguém que assuma a parte do laboratório, né, das aulas práticas do laboratório. Então, isso, na ocasião, era o que a gente chamava de carta convite. Então, você ainda não era oficialmente CLT no Senac, uma carta convite. Então, assim eu iniciei, dando um curso de técnica de vendas. Mas você foi preparadão já ou foi no susto, no nervosismo? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Hoje eu estava preocupado no início do nosso podcast, mas você viu que a coisa aqui está fluindo. A gente tem que tomar cuidado aí. Mas, não, a minha primeira aula, a teórica, eu acho que o aluno quis se jogar da janela. Nossa. Porque é uma responsabilidade que você tem. Eu, apesar de ter feito o técnico em ótica no Senac, eu tinha a bagagem da teoria, ter feito engenharia, também fiz administração para me formar em alguma coisa no meio do caminho, mas você passar isso com responsabilidade para frente é complicado. Uma coisa é você saber para você. Sim. Hoje, provavelmente, você fala, ô, Guilherme, vamos lá, você vai olhar a blocadora, você vai lembrar mais ou menos, tal... Fica lá em uns 15 minutos. É que você acaba virando referência, né? E aí você tá, bacana, lembrei como é que funciona. Agora você explica para alguém em sala de aula como é que funciona aquilo ali, dá os detalhes com a responsabilidade que a pessoa tem que fazer certo. Presta atenção no anel, a temperatura do alói, blá, blá, blá. Então, colocar isso na teoria, para mim, foi muito difícil. Mas muito difícil. E aí eu fui obrigado a desenvolver o meu jeito de dar aula, né? O nosso operador aqui da mesa de som, ele ficou preocupado e falou, não pode gritar. Eu gritava na aula, né? Porque era uma maneira de manter os alunos acordados, tal. E com que horas, vamos ver quando é que ele vai surtar, né? Eu falava dos absurdos que eu presenciava no meu dia a dia, nas minhas histórias de laboratório. Eu tenho N histórias. Às vezes eu penso, puxa, eu vou escrever um livro só com os causos das coisas que aconteceram, né? Mas tá bom. Então, através dessa oportunidade aí, eu assumi, então, essas aulas que o Ivan dava. Pelo que eu posso me lembrar agora, eram aqueles módulos, não sei se o Senac oferece isso ainda hoje, técnica de vendas módulo 1,
2, 3 e 4. Não sei, tô por fora. Fala de vitrinismo, fala da parte da ótica, balcão geral, na prática. tá. O pessoal do Senac nem sabe disso, mas eu tratava de deixar todo mundo apavorado. Falava para eles, você acha que você vai aprender aqui em uma semana comigo aquilo que você tem que levar para sua vida? Para. Aqui eu vou te dar um basicão, um chacoalhão, para ver se você cria vergonha na cara e ver se vai pelo menos fazer o técnico em ótica, né? Uhum. Mas então esse é o meu estilo, é para dar uma chocada, mas eu espero que a pessoa entenda o recado que eu estou tentando passar, que é a responsabilidade, que é a fazer o trabalho bem feito, considerando-se que quem vai usar o óculos depende dessa coisa bem feita aí, né? Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Pode colocar lá uma corrente que segura um navio e coloca um clips ali no meio. Onde que vai arrebentar? No clips. Então, eu sempre digo o seguinte, começa assim, a pessoa, você mesmo, não está usando óculos, Guilherme. Deveria estar usando, mas não tô. Sei, mas não está. Em alguma hora você vai falar assim, puxa, a vida está ficando cada vez mais difícil aqui, à noite, quando eu estou voltando para casa, embaça, assim, não... Mas pelo menos para a leitura, que você ainda é um cara novo, com 30 anos, vai demorar um pouco para você se tornar um presbítero. Mas você que vai tomar a iniciativa. Tem alguma coisa errada. E você vai procurar um profissional. Quem? A gente não sabe. Eu entreguei um óculos hoje, se você for em 10 oftalmologistas ou mesclar entre oftalmologistas e optometristas, você vai sair com 10 receitas diferentes. Ninguém gosta de ouvir sobre isso, tá? Mas quem trabalha em ótica sabe, já teve aquela oportunidade onde a pessoa apresenta 4, 5 receitas. Ela é tão insegura que ela vai em vários profissionais e pergunta para você, qual que eu faço? Já aconteceu comigo. Eu falei, bom, a gente tem aqui algumas possibilidades. Em qual dos profissionais você sentiu mais firmeza no trabalho? Em quem que você acha que, né, mais competente? A outra possibilidade... Porque se forem todos bons profissionais, apesar das diferenças, mas vai haver uma coerência entre o esférico, o cilíndrico, a posição do eixo, né? Então a gente pode somar tudo isso daqui, dividir por 5 e tirar uma média. E vai estar certo também. Porque essa coisa da dioptria é uma coisa bem particular minha. Ela não é exata. É mais ou menos que nem você calibrar o pneu de um carro. Você vai nesse posto aqui, 30 libras é uma coisa, no outro vai encher um pouco e vai esvaziar um pouco. O que interessa é você estar mais ou menos próximo dessa faixa aqui que vai permitir uma... Pessoal, vocês estão percebendo aqui que aqui é uma... Tá tendo uma mini aula aqui, né? Bom, uma mini aula. Eu tô aproveitando. Tem que aproveitar. Bom, vamos lá, Ronald. Só pra gente não ficar aqui o dia inteiro, porque assim... Se estender... A gente tem papo... Ainda... Do jeito que tá rolando aqui, é que tem papo pra podcast aqui de 3, 4 horas, né? Mas vamos lá. Você ficou dando aula durante quanto tempo aí? No Senac eu dei aula durante 5 anos. Aí aconteceu alguma coisa lá, eu entrei como CLT, 5 anos de Senac. Depois o Eurides me chamou, eu dava aula, eu trabalhava durante o dia na científica ainda, e à noite a aula no Senac. E falou, olha, para a gente promover a Steel e iniciar o trabalho mais pesado, eu vou precisar que você viaje e tal. Então eu abri mão lá do Senac, claro, fizemos um ajuste no salário. E aí começou todo o trabalho com a divulgação. Antes disso, o Eurides é um cara cheio de ideias, né? Mas a gente já trocava muitas, porque eu tinha esse pequeno conhecimento da época de Zeiss, do Freeform. Aí eu conheci um laboratório na Alemanha também, que já trabalhava com o Freeform de uma maneira mais consistente, Ruppen Ruprecht. Então trouxe algumas ideias para ele, e aí iniciou-se a comercialização dos primeiros Zetas. Eu sempre digo, estava, né, dentro da Steel desde o primeiro par de lentes. Então, eu acompanhei tudo aquilo ali, a contratação de todo mundo, da equipe, a maneira como o Eurides investiu para que o produto se tornasse conhecido aí no mercado. Ele investiu bem, né? Naquela época, acho que eram poucos laboratórios, né, que tinham os maquinários e trabalhava do jeito que o Eurides trabalhava, né? Consistentemente, o Eurides foi o pioneiro. O Fábio, da Crystal Color, também já produzia Freeform no laboratório dele, né? Mas, assim, numa escala maior, foi a Steel,
foi o Eurides através da Steel. Lá foi um laboratório pra gente analisar, falando agora, né? Que foi 100% marca exclusiva, né? Foi uma 100%. marca, né? Criou uma marca. Teve uma história, teve um branding, né? Por isso que eu falo, hoje, né? O pessoal sabe que eu tenho uma agência de marketing, então eu falo muito sobre branding, né? Então, assim, é muito além do que uma embalagem bonita. Isso vem do laboratório, né? Isso veio do laboratório no caso da Steel, né? No caso da Steel, sim. 100% o que o mercado chama hoje de marca própria, né? Mas marca própria do laboratório, não da loja, do varejo em si. É um trabalho árduo, difícil, porque junto com toda a equipe, Michel, Alessandro, todo mundo envolvido no aprimoramento, porque a tecnologia está lá, disponível. Mas para você fazer o uso dela da maneira correta, você sabe como é custoso manter essas máquinas e equipamentos sempre devidamente não só calibrados, mas com a manutenção preventiva em ordem. A minha preocupação sempre foi o seguinte: durante um dia você está produzindo lá agora, vou só arredondar, 1000 pares de lentes, ponto a ponto, produzindo superfícies progressivas. Quem que me garante que o do último ali, a máquina não sofreu um pequeno desvio de 0,0 não sei quantos centésimos, o próprio polidor já chegou mais desgastado ao término do dia, então, como é que a gente chama quando a gente mede? Não é só o pH, mas a gente mede a densidade do polidor, você tem uma quantidade de sólidos ali para poder fazer o processo do polimento em si. Quem que garante aquilo ali no final do dia? Então, você tem que ter um controle muito rígido. E no tratamento antirreflexo, a mesma coisa. Como é que está o meu verniz, a quantidade de sólidos, a quantidade Aí foi um laboratório de que nasceu com antirreflexo, né? É um laboratório que começou com antirreflexo. Nasceu com antirreflexo desde o início. Bom, meu primeiro podcast aqui foi com o CEO. E o CEO, ele tem um clique, que a gente fala que é o desenho, né? Do progressivo. O clique. Como que foi essa... Da onde surgiu? Vamos usar tal clique na Steel. Como que foi isso? Foi ideia sua? Foi de quem? Como que foi isso aí? Não. Aí tudo tem interferência direta do Eurides. Tá. O Eurides que negociou isso. Quando você tiver a oportunidade de entrevistar ele aqui, então ele talvez abra para você os cliques que foram, e a grande maioria ainda é usado até hoje nos principais produtos da Steel, né? O Zeta, Citoa e Prater. Mas coisa consagrada, né? Tanto é que a família Zeta, ela é um case de sucesso. Mas o cliente usava Varilux. Pode trocar. Mas ele usava Rodenstock. Pode trocar. Ele usava Zeiss, Roya. Então, talvez, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, até porque nem vai mais dar tempo, mas eu tenho uma classificação. Não existe produto ruim no mercado hoje. Não existe produto ruim. O que você tem nos fornecedores são os melhores, os medianos e os mais simples. Guilherme, se você pensar como 2 mais 2 são 4, quem é que, em sã consciência, trabalhando com a tecnologia Freeform, tendo toda esse equipamento, a tecnologia em si, o maquinário à disposição, vai propositadamente fazer uma lente ruinzinha, não tem como, para ela custar um pouquinho mais barato? Existe diferença entre eles. Eu não estou dizendo que é tudo a mesma coisa. Mas eu, durante o meu período de docência, principalmente no Filadélfia, que foi quando me ocorreu esse exemplo, eu classifico a ótica assim, no Brasil. No período, você tem o AC e o DC. E não é antes de Cristo e nem depois de Cristo. É antes do Comfort e depois do Comfort. Nossa, todo mundo fala do Comfort, né? Ali E por que todo mundo fala? Porque é um produto espetacular, muito bom. Assim como temos outros produtos espetaculares e muito bons também. Só que na época do Comfort, a Zeiss no Brasil tinha uma representação muito limitada, com os Meisterhouse, um outro conceito de comercialização. A Roya não trazia os progressivos ainda, através da Optotal. Eram só as lentes prontas. A concorrência aqui no Brasil era a Sola, Multivis, Aulux e mais alguns outros progressivos nacionais aí. Eclipse, o próprio Space. Mas o Comfort foi
um divisor de águas. Tanto Sim, que sim. saíram produtos depois do E o Comfort que ficou. saíram de linha e o Comfort ficou. É um produto excelente, ponto. Uhum. O que se espera mais de uma superfície progressiva? Isso aí é um assunto talvez para uma outra hora. Um outro podcast. Hoje eu entreguei um par de lentes dos mais simples para uma das seguranças que faz o trabalho lá no prédio. Ela adorou, ficou... E eu preocupado com todos os serviços sempre, porque eu não tenho como... Eu tenho como garantir, a princípio, o meu trabalho, que é fazer a tomada de medidas e a conferência depois. Hoje você está falando que entregou tomada de medidas, porque então é que você tem uma ótica. Eu estou numa né? ótica, Tá numa né? Eu ótica. mudei um pouquinho o foco aí do meu trabalho e da nossa conversa. Mas vamos retornar, então, retroagir Vamos lá. e começar a pensar, inclusive, no término da nossa conversa. Sim, aqui. daqui a pouquinho, né? Bom, você fez um trabalho excepcional lá na Steel, né? Você era referência técnica, né? Sim. Era tudo Ronald. Eu lembro que você saía para visitar os clientes, fazer treinamento. Era uma coisa diferenciada que, ao meu ver, na época, não tinha em outros laboratórios, entendeu? Então, assim, eu ouvia muita gente falando na época e até hoje, pô, é que na época a Steel Laboratório tinha um Ronald, entendeu? Então, assim, faltam mais Ronalds nos laboratórios, porque peca muito essa parte de suporte, né? Tipo, ter um respaldo, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com marca própria, né? A gente fala marca exclusiva, né? Então tem que ter um respaldo. Eu não falo que tem que ter uma historinha, mas tem que ter um respaldo técnico. Entendeu? Tem que ter um respaldo técnico. E isso você fez com excelência lá, né? Porque o Eurides, ele me deu essa oportunidade. Na minha contratação, pode perguntar, inclusive você mesmo, eu tinha registrado em carteira gerente de produtos. Uhum. Trata do desenvolvimento, sim, ajuda na parte do marketing para que ninguém escreva nenhuma atrocidade ali. Você sabe que você participou um pouquinho desse processo também, era a minha preocupação, a gente manter o pé no chão, né? Mas nas minhas viagens e nos meus treinamentos, quem participou sabe. Se não sabe, eu vou relembrar. Eu falava um pouquinho sobre produtos, sim. Uhum. Só que, ao contrário, por exemplo, a gente está falando, citando nomes aqui, eu acho que isso não tem problema, até porque eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Uma Essilor, quando lança um produto, a própria Zeiss, a Roy, a Rodenstock, ela vai lá e apresenta aquele produto porque os outros já são conhecidos. A Steel, não. Eu tinha que falar sobre tudo. Zeta, Citor, Prater, Provision, Infinity, as lentes prontas, os tratamentos, as colorações, que sempre foram uma referência na Steel, cores mais escuras, 174, colorido cinza 3, às vezes até cinza dark quando precisasse. É uma coisa que a gente conseguia fazer, faz ainda. Mas então era muita coisa. Então eu dava um panorama geral e depois eu ia falar sobre ótica. Como nós fizemos um pouquinho aqui quando falamos sobre os prismas, quando eu dei o meu pitaco sobre a lensometria, né? Então eu sempre tentei conscientizar todo mundo. Falar, olha, você pode trabalhar com o melhor produto que existe sobre a face da Terra. Se você não respeitar os elos dessa corrente aqui, né? A prescrição, a indicação do produto, a confecção, a montagem e a própria predisposição do usuário em usar as lentes. Então, o produto em si ele é uma parte disso daí só. Tanto é que eu sou bem crítico. Eu não aceito não adaptação. Eu lembro na Steel você era bem... Não existe não adaptação. Mas ele tem epilepsia. Peraí, então por que você vendeu um progressivo? Eu estou falando de uma situação normal, de uma pessoa que não tem nada, até labirintite as pessoas conseguem usar o óculos. É que a grande maioria, hoje, ele tenta postergar ao máximo o uso do óculos progressivo. Vamos ficar agora na presbiopia. Então, enquanto ele puder não usar o óculos para perto, né, o reforço multifocal, ele não vai usar. E ele perde a oportunidade de acostumar com a progressão com adições mais baixas. Então, uma coisa é você vender um progressivo para um presbita novo com a adição de 1,5. Quem trabalha em ótica sabe, dificilmente alguém vai reclamar. Reclama também, mas é menos frequente do que uma pessoa que nunca usou um progressivo e vai usar uma adição de 2,5. É que nem você montar no salto alto. Não é impossível de andar, né? Mas é muito mais difícil. Eu dava isso sempre como exemplo nos meus treinamentos.
Então, o que falta muito, percebo isso sempre, é preparar a pessoa para aquilo que está por vir. Sim. Olha, você investiu no multifocal. Ele é maravilhoso. Eu estou usando o meu aqui. Não consigo ficar sem o meu. A não ser que eu vá fazer uma leitura prolongada, como míope, eu vou tirar o óculos. Mas ele me atende muito bem. Só que o que acontece? Eu uso óculos desde sempre. Nunca me importei em usar óculos. Vou dizer que alguma hora até me importei. Mas eu brinco sempre, nós vendemos uma coisa que ninguém quer comprar. Quem é que acorda de manhã cedo e fala assim, oba, eu vou comprar óculos hoje. Tá bom, gente, tem as exceções. Um ou outro gosta de ter armações diferenciadas. Mas esse você pode ter certeza, aquele que tem que usar óculos, ou aquele rapaz, né, aquele jovem presbítero de 30 anos, aliás, ele não é presbítero ainda, mas para ficar com uma cara mais séria, ele quer fazer um óculos. Sim. Fica que nem o Clark Kent. Mas, então, a não adaptação, ela vem muito da falta da persistência do usuário. E isso tem que ser colocado para ele. Falou, vai depender de você. Sim, sim. Eu brinco. São N exemplos em que a pessoa fala, então tá tudo certo, tá. Você usa aí mais uma semana, às vezes 2, depende do período de adaptação. Não tem como você prever, falar, tem que ser em uma semana. Você tem que juntar todas as características, né? Inclusive levar em consideração diabetes, pressão alta, tudo que aconteceu, né? Tudo que a pessoa a anamnese, né? No atendimento. É que nem você querer me ensinar a jogar futebol hoje, Guilherme. Passou o tempo, não adianta. O máximo que eu vou ficar falando assim, eu tô aqui, não joga bola para mim. Mas a pessoa fazendo a sua parte, ela vai passar depois de uma semana, 2 na loja e falar assim, agora o óculos tá bom, hein? E você não tem coragem de falar assim, cara, o óculos é o mesmo desde o primeiro dia que depois ele em cima do nariz. Quem ficou bom para usar o óculos é você. Simples. É que a gente tá falando de adaptação, né? Lá no começo da então, conversa. Eu usava esse jeito que nós estamos conversando aqui, até às vezes com um pouquinho mais de ênfase na própria aula, que é para conscientizar, falar, se você não fizer a tua parte bem feita, não vai ser o outro que vai fazer. Você vai consertar isso daí. Por isso que eu gosto de usar o exemplo da corrente. Então, a gente tem uma série de coisas que tem que ser respeitadas. Show, né? Nossa conversa fluiu pra caramba, viu? Acima das minhas expectativas. Foi top demais. Mas, assim, pra gente caminhar pro final. Sim. Você tá no varejo, tem uma ótica agora, né? Como que tá sendo essa experiência? Complicada. Agora quem tem ótica pode ficar feliz. Você que era de laboratório. Eu sempre fui muito ativo. Então, no laboratório, na época, inclusive que a gente se cruzava lá, até por conta da própria dinâmica do trabalho. Eu sempre fui muito solícito no sentido de alguém tem um problema, que é essa assistência, que é esse respaldo que você citou aí antes, e que foi o que o Eurides me deu condições de fazer, até porque eu mesmo determinei dessa maneira. Falei, Eurides, nós vamos brigar com os grandes, mas o nosso comportamento no dia a dia ele tem que ser daquele laboratório pequeno, que o cara liga, tira uma dúvida. O que você acha? Vai ficar bom? Pede uma opinião, pede uma orientação. E eu fiz isso e faço isso até hoje. O telefone tocou 2 vezes aqui, são esses clientes que com certeza vão querer aí tirar alguma dúvida. E eu faço isso, inclusive, com gosto, porque eu ainda estou sendo relativamente utilizado nesse conceito, nessa situação. Mas a gente trabalhou muito forte nisso, nesse respaldo. Pode vender. Não é que eu garanto, mas eu vou me empenhar ao máximo para que teu cliente fique satisfeito com o investimento que ele fez nos óculos. Então, falta... Caramba, desculpa. No mercado, justamente essa... Eu dava como exemplos, né? Falava, vem cá, você vendeu um produto, você tem uma dúvida. Se for Zeiss, você vai ligar para quem? Desculpa, vai ligar para o representante? Você quer falar com o cara do laboratório, quer falar com o cara que faz a lente. Exatamente. E muitas vezes esse cara não quer falar com você. No caso do Vieira, o Vieira não queria falar com ninguém. Ele era o perfil que não falava. O João Carlos não, o João Carlos já falava com todo mundo. E eu sou do entendimento que isso é fundamental. Sim. Hoje eu percebo que assim, eu atendo vários laboratórios ópticos aí no Brasil. Eu vejo que quando o laboratório é pequeno, você tem isso. Sim. Você consegue. Consegue. Só que você começa a crescer muito, você perde isso. Perde essa essência. Isso, perde essa essência. Exatamente. E não que eu considere isso correto, tá? Vou falar novamente, como eu entendo, como eu enxergo o mercado. As coisas
relativas à assistência, não adaptação, tentar entender o que está acontecendo com o consumidor, é da loja. É o balcão que tem que saber isso. O representante não, ele está lá para fazer o trabalho dele, que é promover, divulgar, trazer um lançamento, explicar, sim, mas não para fazer assistência, não para resolver o problema. Então, mas tem Só o que seguinte... essa é uma atribuição que aqui no mercado nacional ficou para quem fornece. Você quer que eu venda o teu produto? Então, numa eventualidade qualquer, você vem... Mas por que ficou para quem fornece? Porque os vendedores não estão preparados. Porque eles não estão preparados. Tipo, tem um monte de vendedor aí que não tem curso, não fizeram curso, não sabem nada. Essa é a realidade. Tem gente, a oportunidade para trabalhar na ótica, ok. Mas não é só aquilo lá, pega uma armação, olha aqui, vê na tabela de preços e acabou. Tá? Envolve muito mais coisas aí. Eu sempre dei como exemplo, indo para o nosso término aqui de conversa, Ótica Cela. Célia, vou citar o seu nome, porque a Célia sempre vendeu bem os nossos produtos. E eu dizia para todo mundo, falou, um dia que eu sugerir para a Célia, falar, olha, o cliente está, né, você compartilhou comigo um problema, aí a pessoa está reclamando, você quer que eu vá aí para conversar com ele? Ela deixa de comprar no dia seguinte, porque ela tem orgulho do trabalho que ela faz, do conhecimento que ela tem e de como ela trata as situações no dia a dia na loja dela. Ninguém lá vai fazer assistência de nada. Ela pode, sim, precisar, no caso de uma quebra, alguma coisa. É diferente do que você está me entendendo aqui. A pessoa está com uma dificuldade qualquer para enxergar. E, na minha opinião, é isso que a loja deveria contemplar. Ter o conhecimento, a bagagem, a técnica suficiente para identificar e mesmo chegar ao ponto de dizer, não tem mais o que fazer. É isso aqui, é o melhor que consegue para você. Sim. Você não vai atingir uma acuidade visual 20/20, você tem um comprometimento. Mas essa análise ela é ampla, ela tem que se considerar vários fatores. Bom, queria agradecer o treinamento aí que você deu para a minha equipe lá da agência, da Geoptical Solutions. E semana passada ou retrasada, eu viajei, fui para um cliente, não vou divulgar o nome aqui. E ele falou assim, caramba, será que se eu chamar o Ronald, ele presta alguma consultoria aqui e tal? Você faz esse tipo de coisa ou não? Tá focado na ótica? Não, eu faço alguns treinamentos. Se algum laboratório, alguma ótica quiser entrar em contato com você e falar assim, pô, eu queria fazer um treinamento para minha equipe ou para o meu laboratório, você faz? Faço uma imersão. Eu tenho que deixar bem claro o seguinte, o nosso empresariado no ramo de ótica, eles dão muita atenção para os treinamentos da parte de vendas. E eu entendo. Isso é super importante, descobrir as ferramentas que existem para que o consumidor tire o escorpião do bolso. A minha preocupação, como vocês perceberam aqui, sempre muito mais é voltada para a técnica. Sim. E é o que eu tenho aplicado na minha ótica hoje. Eu uso todo esse conhecimento aqui para que a pessoa que está na minha frente perceba, falar, opa, eu preciso que ele confie no meu trabalho. E é você mesmo que atende lá no balcão? Por enquanto, pô, legal, a minha sócia, eu quero conhecer lá. Opa, vai ser um prazer. Fica na Vila Leopoldina. Nós inauguramos em março. Eu não me recoloquei no mercado, estava dando alguns treinamentos, montamos uma ótica até para sentir como é que é. Né? Não é um período muito promissor, ainda mais pelo que aquilo que eu estou antevendo e o que vai acontecer em breve, mas isso também não é assunto para nós aqui. Mas é uma experiência muito positiva, legal, você poder tratar com as pessoas, orientar, é gratificante. Mas aí você falar com propriedade. Eu entendo o dilema, muitas vezes, de quem trabalha no balcão, que são perguntas que são feitas ou situações que eles são expostos. Ele não faz a menor ideia. Ele sabe o que ele sabe fazer? Colocar a culpa na lente. Sim. Não, o problema é na lente. O problema é na lente, porque na lente você sabe que com o teu fornecedor você ainda vai conseguir trocar. Aí eu fico sabendo de casos que você troca 3, 4, 5, 6 vezes a lente e o problema não era esse. E se é que existia algum problema. Porque muitas vezes o consumidor ele acha que ele tem que enxergar melhor com o óculos do que ele jamais enxergou na vida, porque ele investiu um determinado valor naquilo ali. Mas isso também a gente pode abordar numa outra ocasião. Nossa, eu gostei muito desse podcast. Agradeço aí por você ter aceito o convite. Espero que a gente possa fazer outro podcast lá no futuro, entendeu? Vou precisar que você volte a dar um treinamento novo para a equipe aqui da agência. Fico feliz. Né?
Eu não sei, eu não lembro. É tanta coisa na minha cabeça. Você chegou aí na Expo, foi? Foi. Você foi numa stand? Não lembro se você Passei foi. pelo seu stand, mas graças a Deus você estava com bastante trabalho, estava bem ocupado. Eu acho que eu tava Depois, atendendo. depois nós nos encontramos ainda no corredor e você fez esse comentário. Eu falei, eu tive que dar uma escapulida. Eu tive que fazer isso algumas vezes. Para poder, pelo menos, também conhecer, né, o que é a feira em si, Uhum. agora aqui como expositor, mas Sim. quem estava podendo participar, e dar uma volta e a gente se encontrou lá no corredor. Show. Bom, eu sempre faço essa pergunta pro meu convidado, né? Dá fala uma mensagem, alguma coisa aí para aquelas pessoas que estão ingressando no ramo óptico hoje. Um conselho, vai. Puxa vida, um conselho, com menos de 10 minutos de conselho, 9 agora. Então, antes de eu dar o meu conselho, eu quero te agradecer, Guilherme. A gente tem falado de fazer esse podcast aqui já faz tempo. Vou dizer para você que eu fico preocupado, acho que qualquer um nessa situação, a gente vai aprendendo. Mas foi como quando dá a minha primeira aula. Só que a coisa aqui evoluiu melhor. Um conselho para quem está ingressando no ramo. Então, eu vou pensar, em primeiro lugar, no investidor. No cara que vai investir o dinheiro numa franquia. E está me faltando a palavra. Não é investidor que eu quero dizer, mas esse aí. Nós temos e agora isso também vale para quem está trabalhando e atendendo o consumidor direto no balcão. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o trabalho que nós oferecemos. Nós tratamos isso aqui, faz parte da saúde visual. Então, a receita bem feita, a tranquilidade de ter certeza disso. Como é que eu vou saber disso daí? Tem algumas maneiras de você se aprofundar nos assuntos. Nós não estamos vendendo bolsas, sapato, cinto, calça, um carro, o que quer que seja. Então, cada usuário tem a sua história. Você tem os que querem usar, os que não querem usar, os que nunca usaram, os que tentaram e desistiram. Então, tudo isso a gente tem que ter condições de entender. Então, a única coisa que eu poderia orientar é o seguinte: procure a informação. Procure se aprimorar no conhecimento técnico. Procure entender o porquê que funciona com um míope assim. Quando eu digo que eu tiro o óculos e leio, eu sei que a grande maioria de vocês vai entender sobre o que eu estou falando. E que eu vou dizer, olha, eu não posso sair daqui e pegar o meu carro sem o óculos, ok? Mas tem gente que não conhece nem essa particularidade, o que é. Então, a informação, o conhecimento, buscar, de fato, entender quais são as nuances, as minúcias que envolvem essa coisa da ótica. Ótica oftálmica. Porque a ótica aqui, se não tivesse ótica, não tinha nada disso aqui funcionando. Nós tratamos de uma pequena parte da ótica, que é a oftálmica, é a detalhista que lida com o ser humano. Então, tem essa coisinha atrás dos óculos para poder ajudar ou atrapalhar. Mas é um mercado altamente promissor, como a gente sabe. A tendência é de que nós tenhamos cada vez mais usuários, principalmente progressivos, porque a população brasileira está envelhecendo, e deem atenção às crianças. A miopia, em função do uso das telas, dos aplicativos e dos celulares, isso vai realmente, já está virando uma epidemia de míopes. Exatamente. Aí nós temos produtos específicos dos grandes fornecedores que visam minimizar isso daí. E para tudo isso você tem que ter entendimento. Show de bola, mais uma vez, muito obrigado. Antes de encerrar aqui, desde a Expo Ótica, eu não gravei mais podcast, vou continuar aí a série. Foi uma loucura, né? Você passou mesmo lá no stand, viu, lotado, muito trabalho, muito projeto. Vamos retomar as nossas gravações. E é isso, a gente precisa conectar pessoas, né? O Ronald, muito técnico, falou da experiência, mas é bom saber um pouquinho de quem que é o nosso convidado, quem que é o Ronald. E é isso, Ronald. Muito obrigado. De verdade, estou muito feliz. Fluiu pra caramba. Tava até preocupado. Meu Ronald é muito técnico, não sei o quê. Mas foi maravilhoso, de verdade. Que bom, Guilherme. Você conduziu muito bem também. E eu acho que é importante a gente conhecer o mercado como um todo, né? Tem a parte técnica, tem a parte do laboratório, tem a parte do fornecedor. E você, com certeza, vai ter a oportunidade de trazer, sim, os outros assuntos a serem abordados. Sim, a parte da venda, né?
o que está muito em voga e na moda hoje, né? As armações, isso é um conhecimento generalizado, geral, do segmento em si. Exatamente. Mas a particularidade daquilo que é pegar isso e colocar na frente dos olhos. O que acontece? Então, eu te agradeço a oportunidade aí. É isso aí, galera. Até o próximo GeoPodcast. Falou!